O corredor da mansão cheirava a limpeza e arrogância. Uma mistura de cera brilhante, perfume caro e algo frio que não se deixava tocar. Matilde, a governanta idosa, estava encostada na parede como se fosse parte da decoração. Um ornamento que podia ser deslocado sem que ninguém ligasse. Quando Vanessa empurrou a porta, a sala inteira virou auditório. Ela segurava uma taça, os lábios pintados de vermelho, os olhos afiados como bússolas de acusação. Você sempre envelhece na hora errada, Matilde, disse Vanessa com uma ponta de sarcástico deleite. A voz não era alta, era certeira. O vestido já não te cabe. Vai tirar isso agora. Antecipou-se a resposta, virando-se para os convidados com um sorriso ensaiado. E por favor, alguém chame uma roupa maior para ela. Não vamos aguentar o sarcasmo do banquetante por mais tempo. Houve risadinhas contidas, algumas expressões desconfortáveis. A humilhação fez a madeira do assoalho parecer mais dura sob os pés de Matilde. Ela obedeceu. Cada gesto seu tremia, não pelo frio, mas pelo peso dos olhares que mediam sua utilidade. Vanessa observava tudo como quem afia uma lâmina, gostando do corte que o silêncio da plateia produzia. Lorena estava do lado de fora, na cozinha dos fundos, lavando panelas com um pano áspero que já não sentia nos dedos. O estalo daquela porta, a queda do riso nervoso, o som da taça sendo erguida, tudo atravessou as paredes. A reação que veio a ela foi física. O estômago subiu, a censura humana aqueceu o sangue. Matilde era a prova viva do que acontecia quando a riqueza decidia celebrar sua superioridade. Lorena tinha motivos para observar cada detalhe. Não era curiosidade, era sobrevivência. A casa de sua mãe ficava a 2 horas de ônibus dali, e as noites de Dona Célia se enchiam de febre e remédio. Havia contas empilhadas, o telefone que cortava quando o boleto chegava. As mensagens de cobrança que chegavam pontuais como um relógio maldoso. Lorena aceitou o serviço porque precisava, e precisava com urgência. Quando a agência lhe apareceu com a proposta, limpeza completa, 2 refeições ao dia, salário que parecia um sopro de ar, ela tomou o emprego como quem pega um colete salva-vidas. Forneceu referências, assinou um contrato breve, aprendeu os nomes dos cômodos e os atalhos da mansão. Teve de aceitar regras que checaram a sua dignidade. Horário de entrada e saída, como servir chá, que cor de pano limpar cada móvel. Havia também as ordens da patroa, anunciadas como preferências. No fundo, muitas eram exigências de poder. A primeira semana passou com a rotina cortante. Vanessa presidia a casa como uma rainha com pavor à desordem moral. Um livro fora do lugar era espécie de traição. Uma toalha úmida esquecida no mármore dava margem a sermões. Lorena aprendeu a escutar o padrão das chuvas na voz de Vanessa. Sarcasmo quando queria cortar. Silêncio prolongado quando armava suas maiores humilhações. Não esqueça, disse Vanessa em uma manhã, quando entregou a lista de tarefas com as unhas perfeitamente feitas, como se os deveres fossem fichas de um tabuleiro. Beba esse suco e anote tudo, é para a gestante. Ela puxou a barriga com um gesto teatral que fez as paredes pensarem em aplausos. Ah, e sem sushi, sem vinho, não quero histórias. Aquela frase parecia inocente aos ouvidos de quase todos. Mas na leitura de Lorena, o aviso só acentuava outra coisa. Controle. Vanessa estava moldando o mundo conforme suas neuroses. Havia regras que protegessem a suposta gravidez e, embutidas nelas, reprimendas que mantinham a equipe na ponta dos pés. As proibições eram uma ferramenta de domínio tão eficaz quanto uma corrente. Arthur, o noivo, aparecia poucas vezes durante o dia. Sua presença tinha a doçura de uma promessa frágil. Ele sorria facilmente, dirigia um bom dia, com a mesma palavra que se espalha por automações de telefone. Havia algo nele que Lorena percebeu com a velocidade de quem vive numa necessidade constante de decifrar humanos. Ele queria ser amado mais do que ouvir a verdade. Quando Vanessa agarrava a cena com sua tirania, Arthur permanecia espectador terno, parcialmente cego pelo afeto que calibrava sua percepção. Os primeiros embates foram sutis, microfagulhas de agressão que não atingiam o corpo, mas corroíam a alma. Lorena aprendeu a carregar a vergonha alheia como se fosse uma vassoura. Um guardanapo arrancado porque estragaria a estética da mesa. Um elogio arrancado de outro empregado, apenas para que Vanessa o reclamasse depois como se fosse o troféu dela. E sempre a humilhação pública como espetáculo. No segundo mês, a escalada começou. A mansão era um palco e Vanessa precisava de cenas novas. Primeiro foi o copo que entrou em cena como arma. Ao notar um suco de laranja sobre uma mesa lateral, comprado para ela, afirmava Vanessa com o dedo apontado para o bilhete do personal chefe. Lorena só pensou em limpar. Vanessa passou pela cozinha e viu o copo. O que é isso?
Perguntou com ar de surpresa ensaiada. Achei que ninguém por aqui teria a ousadia. Por que ainda há suco do dia anterior? Lorena explicou com cuidado. O copo tinha sido esquecido pela equipe da manhã. Mas Vanessa, numa pequena coreografia, arrancou o copo e atirou-o contra a parede, fazendo o suco jorrar como se fosse sangue cítrico. Os empregados engoliram o horror em silêncio. Matilde, que assistiu de longe, apertou os dedos na bainha do vestido. Vanessa sorriu satisfeita. A intenção de humilhar tornara-se óbvia. Lorena respirou fundo e percebeu que ali não havia apenas capricho. Havia prazer em dominar a cena. E quem dominava Go estava disposto a manipular a percepção de todos, inclusive do noivo. Os incidentes seguintes foram arquivos de uma máquina cruel. Um bilhete anônimo chegou à cozinha avisando que alguém deveria cuidar melhor das louças usadas nas refeições noturnas. Era claro o recado para os empregados que conversavam entre si. No meio disso tudo, Lorena era chamada quase toda noite para ajeitar a almofada do sofá, onde Vanessa fingia ler Maternidade e Destino com uma seriedade que não passava de roteiro. Houve um episódio que Lorena passaram a pensar como sinal. Era noite e Vanessa tinha recebido amigas para um jantar pequeno. A conversa girava em torno de marcas, de saias largas para esconder o ventre. No final, Vanessa pediu a Lorena apenas para levar as sobras à cozinha. Quando a jovem voltou, ouviu um estalo seco. Viu Vanessa tirando algo da bolsa, uma peça de plástico maleável que recebeu luzes fracas da lâmpada. A imagem da gravidez em silicone. Um segredo quase infantil, usado com a precisão de um acessório de cena. Lorena quase não pensou, só observou. No rosto de Vanessa, um prazer calculado. Era a confirmação de uma peça, a gestação que dominava as conversas, os cortes de cabelo adaptados, as compras de chá, tudo poderia ser construção. Mas confirmar aquilo era arriscado. Se dissesse algo a quem quer que fosse, poderia perder o trabalho e a possibilidade de ajudar a mãe. E mais que isso, poderia colocar Matilde em situação ainda pior. A resposta exigia astúcia. Ela começou a notar padrões, como quem decifra um mapa. Embalagens que desapareceram do lixo antes de o caminhão levar. Caixas marcadas com inscrições de loja que ninguém aparentava conhecer. A presença de uma embalagem plástica longa e fina, discretamente escondida sob uma pilha de roupas velhas no quarto de costura. Em certo fim de tarde, enquanto passava um pano no quarto de hóspedes, ouviu risadinhas abafadas pelo corredor. Vanessa discutia com uma costureira sobre como reforçar a costura do vestido. A costureira falou lentamente e com paciência de quem trabalha com tecido e com mentira. Precisamos que fique natural, mas que sustente. A boina de silicone tem que ser colada por dentro. As palavras foram uma chave que girou num cadeado antigo na cabeça de Lorena. Ela passava a cozinha como alguém que voltava do mundo e trazia mais perguntas do que respostas. Havia muitas coisas que não batiam. Troca constante de pernadas na despensa, frascos de brilho que tinham utilidade teatral, e um número crescente de visitas que vinham quando Arthur estava fora, as mãos cheias de pacotes discretos. Não demorou para que o jogo da violência subisse mais um degrau. Uma noite no corredor largo da entrada, alguém derramou óleo sobre alguns degraus. Foi feito de maneira sutil, um fio quase imperceptível que se estendia num traço cuja intenção era clara. Matilde escorregou. Lorena conseguiu puxá-la antes que caísse. A palavra acidente foi sussurrada pela boca de Vanessa como desculpa quando souberam do ocorrido. Ninguém quis indagar demais. Mas Lorena guardou a imagem. O brilho oleoso no mármore, e a sensação de que a impaciência de Vanessa poderia transbordar para algo mais sério. Houve ainda a noite da agulha, quando Lorena encontrou uma peça pontiaguda, uma espécie de alfinete longo com cabeça brilhante, caída perto da máquina de costura. Era pequena, mas o significado estava estampado como uma placa. Havia planos para comprometer o vestido, planos para transformar a moda em perigo. Lorena recolheu o alfinete com dedos que tremiam. Não era teatralidade inocente. Era ameaça com mão quase invisível. Esses sinais se juntaram em sua cabeça como peças de um quebra-cabeça doloroso. A mente de Lorena não queria construir uma acusação antes de evidências palpáveis. Ela não podia se dar ao luxo do erro. Precisava de provas. Provas que serviriam para destruir aquela narrativa que Vanessa vinha costurando com maestria. A verdade tinha de ser apresentada de maneira que ninguém conseguia ignorar. Não uma palavra solta, mas algo que rolasse, literalmente, diante dos olhos de todos. E a chance surgiu sem aviso. Numa tarde cinzenta, quando a casa respirava silêncio por causa de um evento externo,
Arthur fora a um encontro de negócios na cidade. Lorena foi encarregada de esvaziar um cesto de lixo particular do quarto de costura. Aquele quarto cheirava a cola, pó de tecido e um perfume que se agarrava às dobras. Ao mexer entre restos de pano e embalagens, as mãos dela tocaram papel sedoso que parecia não pertencer àquele descarte comum. Retirou com cuidado. Era uma nota fiscal. Nome de uma loja de efeitos que vendia próteses e adereços teatrais, a data recente e o valor bem detalhado. As letras impressas formavam uma acusação muda. O coração de Lorena acelerou como quem corre sem chegar a lugar nenhum. A nota era concreta, fria, plausível. Não era boato. Ela enrolou o papel no fundo do avental como se fosse um tesouro perigoso. A razão ditava calma. Se fosse pega com aquela nota, os riscos seriam enormes, mas a peça estava lá. Era uma propriedade tangível da mentira. Na mesma tarde, a sorte lhe sorriu com crueldade e oportunidade. Vanessa havia tido uma consulta com a costureira e, na pressa de arrumar o figurino, deixara um pequeno compartimento do quarto entreaberto. Lorena, que retornava para buscar um pano, viu a porta com a trava frouxa. O cômodo estava vazio. Havia somente o eco da casa grande e o perfume que Vanessa deixara no ar. Ela entrou. O quarto era uma montanha de escolhas. Roupas penduradas como bandeiras, sapatos enfileirados com disciplina militar, uma cadeira com a bolsa jogada por cima. Lorena sabia que estava a ponto de cruzar uma linha, mas a visão da nota fiscal em seu avental pesava como promessa. Quase sem pensar, abriu a bolsa de Vanessa. Havia ali perfumes, escovas e, encostado num canto, um envelope com uma foto parcialmente dobrada. A imagem mostrava com um ângulo íntimo a prótese de barriga encostada na máquina de costura, uma cena do backstage. Era foto de objeto, registro silencioso do truque. Ela tirou o telefone que guardava na fala da roupa e, com mãos que tentavam não tremer, fez uma foto da foto. A duplicata digital era um seguro. Colocou a nota fiscal dentro da barra interna do avental e guardou o telefone como quem enterra um tesouro. Quando fechou a bolsa com cuidado, ouviu passos na escadaria. A cor do ar mudou. O perigo saltou para o instante. Respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e saiu do quarto com a compostura de quem arruma uma cama. Ao cruzar com a governanta Matilde, que vinha com um carrinho de lençóis, Lorena teve de responder com normalidade ao sermão manso da idosa. "Está tudo bem?" perguntou Matilde. Havia preocupação na voz, mas também uma coragem diminuída pela idade. "Você acha que eu aguento?" "Eu cuido", respondeu Lorena, simples. Não contou o que sabia. Não podia. Matilde sorriu com gratidão e juntas seguiram o corredor. A presença da governanta foi um alívio. Era como ter testemunha silenciosa a caminho. Nos dias que seguiram, Lorena passou a coletar detalhes como um artesão junta peças para uma escultura. Observava quando Vanessa ajeitava o vestido com um cuidado exagerado. Anotava as conversas de telefone, sempre tão vagarosas e destinadas a um público que precisava ser enganado. Notava quantas vezes o marido perguntava se ela estava bem, e como Vanessa desviava com frases curtas, como quem troca um prato raso por uma máscara. E guardava tudo no bolso do avental. A foto da prótese, a nota fiscal, o peso de uma verdade que crescia. A atenção, porém, não permitia erros. Vanessa não era tola, era calculista. Havia noites em que olhava para o espelho e via sua própria criação refletida, o papel social que lhe deu palcos e vitórias. E isso a fazia ríspida. Em público, sua postura era a de quem se alimenta de olhares. Em privado, ela era rancor. Em uma dessas noites, obrigou Lorena a trocar os sapatos de Matilde durante uma recepção, como se a velhice fosse um enfeite para jogo. A jovem obedeceu. Sentir o desalinho dos dedos de Matilde nos sapatos foi punição cúmplice. Vanessa observou tudo com olhos úmidos de triunfo. "Você prefere a verdade, Lorena?" perguntou ela uma vez, num raro momento em que encostou a mão sobre o ombro da faxineira. Foi um gesto estranho, quase íntimo, que não durou mais que um batimento cardíaco. "O que você faria se soubesse que seu marido a ama mais por imagem do que por realidade?" Lorena sentiu o frio do comentário perfurar a pele. Não respondeu logo. A questão era isca. Ela guardou a pergunta na mala de sua paciência. A sua verdade era outra. Ela só precisava de dinheiro para a mãe. Não tinha tempo para filosofar sobre amores alheios. Só queria que a balança do destino pendesse um pouco para o lado de sua família. Cada vez que Vanessa apertava a garganta social, Lorena descobria novas maneiras de respirar. Não era heroína invencível. Era uma mulher que calculava riscos.
Começou a fazer pequenos testes. Deixava um copo de água num canto do salão e observava quem tocava. Anotava horários de entradas e saídas. Memorizava o padrão de risos. Essas informações não eram pitorescas, eram ferramentas. Houve um dia em que seu plano ganhou formato prático. A mansão organizará um coquetel para anunciar a nova etapa da vida do casal. A festa seria recheada de amigos influentes, olhares de admiração e a promessa de um bebê que consolidaria a imagem de família perfeita. Para Vanessa, aquilo era um desfile final. A chance de costurar de vez a sua mentira na opinião pública. Para Lorena seria a oportunidade. Precisava, porém, transformar a nota e a foto em um argumento que não pudesse ser ignorado, em algo que acontecesse diante de todos. Ela começou a testar possibilidades. Como expor uma barriga falsa numa escadaria sem parecer um ataque pessoal? Como apresentar uma nota fiscal sem ser acusada de invasão? Precisava que fosse público, inescapável, simbólico. Precisava que a verdade rolasse e ficasse lá, visível. Nos dias que antecederam a festa, Lorena agiu com cautela quase cirúrgica. Guardou a nota fiscal dentro de um velho estojo de costura que ninguém abria. Gravou a foto em diferentes pastas do telefone e enviou uma cópia para o seu e-mail pessoal que só ela acessava na biblioteca da estação de ônibus. Deixou o avental sempre perto da porta para que, em caso de emergência, pudesse sair com as provas sem alarde. Ao mesmo tempo, viu a crueldade de Vanessa tomar formas mais agressivas. Em uma manhã, encontraram uma bandeja de sushi deixada propositalmente na mesa de trabalho de Lorena com um bilhete. Você derruba tudo, até uma família. Foi um aviso camuflado de chantagem. Mexer com a comida numa casa obsessiva por imagem. Outro dia, ao servir uma taça de vinho a Vanessa, religião do luxo, percebeu que alguém havia mexido no rótulo, trocando o original por um mais barato. Eram sinais de jogo sujo, de manipulação de cada detalhe da realidade. Arthur começou a mostrar fissuras. Ele era humano, depois de tudo, e já não enxergava apenas a bandagem que Vanessa arrumava com tanto zelo. Tivera momentos de ternura irrefletida, perguntas sobre o que de fato era essencial. Mas Vanessa sempre lidava com essas perguntas como quem poda um ramo que ameaça a estética do jardim, com cortes precisos, com falsas desculpas que suavizavam o golpe. Arthur recuava, não por maldade, mas por uma necessidade de acreditar que existia um núcleo puro naquele relacionamento. Por baixo de tudo isso havia a presença de Matilde, que permanecia como testemunha constante de pequenas injustiças. A velha senhora confiava em Lorena com olhos que já tinham visto muitos banquetes e poucas misericórdias. Em certa manhã, quando a governanta a chamou para conversar no jardim de inverno, falou com a honestidade que a idade permite. Você tem visto? Perguntou Matilde com as mãos tremendo levemente. Aquela barriga é estranha. Não é como as que eu conheço. E esses sorrisos são só cortes na pele. Lorena segurou a mão da idosa e assentiu. Eu vi. Mas precisamos ter cuidado. Se falarmos sem provas, quem acreditará em nós? Matilde respirou fundo. Havia resignação, mas também vontade de reparo. Quando eu tinha a sua idade, eu achei que a verdade falava por si. Aprendi que ela precisa de coragem e tempo. Você tem os dois? Lorena não respondeu com palavras. As ações seriam a resposta. E então a festa foi marcada. Uma noite onde a casa se transformaria num teatro completo. Convites foram enviados, as luzes arrumadas e a escadaria, que tudo podia dramatizar, polida até refletir rostos. Vanessa passou horas escolhendo o vestido que esconderia a barriga e, como sempre, checou cada dobra com um zelo quase religioso. Arthur apareceu mais cedo que o previsto, com um sorriso nervoso, e segurou a mão de Vanessa com a mesma ternura de sempre. Era como assistir um casal em cartaz. Seus gestos eram coreografados para alcançar a perfeição. Lorena trabalhou como um fantasma diligente. Passava de um cômodo ao outro com a leveza de quem não quer ser notada. Guardou as provas em seu avental, no lugar mais seguro, dentro da dobra frontal, onde o pano ficaria ao alcance das mãos, mais esquecível para quem não procurasse. A nota estava ali, firme. A foto do interior do quarto fora enviada ao seu e-mail poucas horas antes, uma precaução que a fez respirar com mais calma, mesmo que por pouco tempo. Na véspera, Vanessa chamou a equipe para um ensaio. Cada empregado tinha de participar de uma cena. O sorriso, o brinde, o olhar conspiratório para a futura mãe. Lorena ouviu cada palavra como se fosse uma sentença. Naquela noite, Vanessa se aproximou dela com a expressão de quem testa água fria antes de pular.
Você tem sido dedicada, Lorena, disse com um tom que parecia elogio, mas tinha veneno. Espero que isso sirva para algo. As pessoas observam. Lembre-se de seu lugar. Lorena respondeu apenas com um aceno. Palavras não serviam mais. O tempo de falar chegaria no momento certo. O coração batia como um tambor com ritmo de espera. A cidade lá fora dormia, e dentro da mansão as luzes projetavam sombras longas. Houve um último alerta. Alguém, talvez por maldade, trocou uma garrafa de suco por outra. Não era a primeira vez que bebida virava argumento. Lorena teve de esvaziar uma taça e fiscalizar as bebidas, com medo do que poderia vir a ser armação. Sua mente corria possíveis cenários. E se Vanessa tentasse simular uma crise? E se tentasse jogar a culpa em alguém? A imaginação ia adiante, mas para agir precisava de provas concretas. E as provas estavam ali. A nota e a foto. Restava o caminho para transformá-las em verdade irrefutável. Na manhã do evento, ela vestiu o avental como se fosse uma armadura. Sentiu o peso do papel dobrado e a presença discreta do telefone, onde a digitalização da foto descansava como testemunha. Ao caminhar pelo corredor, quase não percebia os convidados chegando, os sapatos batendo como pregos no peito da casa. A atmosfera era um líquido tenso que poderia estourar a cada momento. Enquanto arrumava as últimas taças, Lorena viu Vanessa subir a escadaria, já com o vestido ajustado, a barriga modelada em curva perfeita. O salto fazia um som que cortava o ar. Ao seu lado, Arthur sorria, confiante. Havia um sentimento ali que misturava culpa e fome. Lorena sabia que a partir daquela noite muita coisa poderia quebrar. A imagem construída por Vanessa, a complacência de Arthur, a carreira social que a própria mansão representava. O que a movia era simples. Não vingança, mas justiça. A verdade precisava ser apresentada como verdade, com o peso de objeto concreto. Ela fez um último ajuste em seu avental. Guardou as provas no bolso interno, sentiu o papel frio contra a pele e fechou os olhos por um segundo. O mundo inteiro parecia conter a respiração. Antes que pudesse seguir, ouviu a voz baixa de Matilde atrás dela. Está pronta? Estou. Respondeu Lorena com a certeza mínima de quem carrega pouca, mas suficiente. Houve um instante de silêncio, e então um ruído de taças se erguendo, o sinal de que a festa começava. Lorena respirou. O corredor era um funil de destino. Ao cruzar o limiar do hall, sentiu que o momento de escolher já havia passado. Restava apenas agir com paciência e coragem. Fique até o final para ver a reação chocante da noiva. Se você está curioso, não desgrude agora. A hora da verdade se aproxima e ninguém naquela sala iluminada imagina o que vai acontecer quando a mentira se desmontar. O salão estava impecável, um quadro vivo de porcelana e roupa alinhada. Os convidados chegavam com risos calculados e olhares que mediam status. Um músico dedilhava violões num canto. O som era agradável e neutro, a trilha sonora perfeita para encobrir ruídos inconvenientes. Vanessa entrou como rainha, e a sala girou em torno dela. As conversas cessaram por um segundo e então implodiram em elogios. Arthur a seguiu com o ar de um homem que temia perturbar a perfeição. Lorena ficou nas sombras, entre os suportes dos canapés, com a respiração controlada. A nota ainda aquecia o interior do bolso. Ela sentiu os olhos de algumas pessoas pousarem nela como se a limpassem com vergonha. Havia medo, mas não era medo de ser descoberta. Era o medo de perder o emprego. Mas Lorena estava disposta a atravessar aquela linha por um motivo maior. Enquanto Vanessa subia lentamente os degraus que levariam ao brinde, Lorena ouviu sua própria imaginação trabalhar. Por onde poderia a barriga cair? Como transformar o objeto em espetáculo? A escadaria estava perto. Era o lugar perfeito. Iluminação, público, o silêncio que nasce quando o inesperado acontece. Precisava de um empurrão leve e incontestável, algo que justificasse o acontecimento como acidente, mas que, ao mesmo tempo, abrisse as cortinas da farsa. Pensou também nas consequências. Se Vanessa fosse humilhada em público, o dano seria social, talvez irreparável. Mas Lorena não queria humilhar gratuitamente. Queria expor. Queria que a mentira fosse vista pelos que haviam aplaudido. E mais importante, queria que Arthur visse com os próprios olhos. A verdade só tem força quando alcança as pessoas que alimentaram a mentira. Na beira do grande lance de escadas, embaixo do lustre que brilhava como um falso céu, Vanessa ergueu a cabeça e sorriu. As luzes refletiam na superfície da prótese como num troféu. O salão prendeu a respiração.
Lorena sentiu as palavras se formarem na garganta como uma tempestade prestes a cair. Havia medo. Havia também a convicção de que aquele ato mudaria vidas. Guardou a nota com firmeza, colocou a mão no bolso do avental e por um instante que durou um mundo, soube que não havia volta. O salto de Vanessa fez um som curto sobre o mármore. A sala inteira virou lente, focando cada milímetro do corpo que se movia com a precisão de uma máscara. Lorena estava perto, no limite do que podia ser visto, e ainda assim invisível. A mão direita no bolso do avental segurava a nota como se fosse uma contramedida ao ar pesado. Vanessa sorriu para a plateia. Ergueu as mãos em ar de bênção. Alguém começou a aplaudir. O barulho se espalhou como um manto. No mesmo instante em que as palmas subiam, Lorena aproximou-se o suficiente para fingir que ajeitava a bainha do vestido da patroa. Gesto cortês, necessário, uma tradição de servidão. Os dedos de Vanessa se demoraram na dobra do tecido. Ela inclinou a cabeça e falou algo raso para Arthur. Era a fração de segundo que Lorena precisava. Com a delicadeza de quem recolhe uma teia, Lorena passou o indicador por trás da costura, onde a fita adesiva prendia a prótese ao corpo de Vanessa. Não puxou com força. Só soltou o suficiente para destruir a tensão que mantinha tudo no lugar. Não houve violência. Um gesto rápido, quase insignificante, feito com a exatidão de quem sabe que o menor atrito pode revelar uma grande fenda. A prótese cedeu. Foi primeiro um deslocamento silencioso. Um rumor de seda falsa. Depois, como se o tempo resolvesse cair em pedaços, a barriga deslizou para fora do vestido, escorregou pela lateral, perdeu o equilíbrio e rolou escadaria abaixo. Fez um som de plástico e tecido que parecia uma gargalhada absurda. Parou aos pés de Arthur, entre seus sapatos caros, como se fosse um troféu desconcertante. O som acabou com a música. Um segundo de ar vazio varreu a sala. Os convidados prenderam a respiração. As conversas suspenderam-se como se a sala tivesse perdido um fio invisível que mantinha tudo unido. Havia um barulho antigo e metálico. Os talheres, as colheres esquecidas nos pratos, tilintavam como se tivessem testemunhado uma traição. Vanessa congelou. Por um instante houve constrangimento embutido em cada músculo do seu rosto. A máscara que a riqueza desenha derreteu em pânico puro. Ela arregalou os olhos, levou as mãos à barriga que não era barriga e tentou, por instinto, recolocar aquilo onde antes estava. A prótese, agora solta, tombou sobre os degraus como uma mentira que não sabia mais a quem pertencia. Alguns convidados riram. Um riso pequeno, nervoso. Outros ficaram imóveis, os celulares saindo dos bolsos como reflexo. Arthur olhou primeiro para o objeto, depois para Vanessa. O sorriso que ele guardara no peito desabou num gesto dúbio entre incredulidade e vergonha. Seus dedos fecharam-se ao redor da taça até que o cristal gemeu. O que é isso? A voz de Arthur saiu pequena, quebrada, como se precisasse de reposição. Vanessa abriu a boca num som que foi metade negação, metade ordem. Não. Não é nada disso. É um acidente. Alguém, por favor, isto não é real. E sua voz foi subindo, pega por sobressaltos de escárnio e medo. Tentou agarrar a prótese com desespero, mas a sala já havia inclinado para outro tipo de interesse. A verdade sempre tem essa gravidade. Lorena deu um passo à frente. As luzes a atingiram de lado e explicaram o que estava em suas mãos. A nota fiscal ligeiramente amassada, a foto guardada no telefone como um segundo de prova. Não havia plateia menor para o que vinha agora. Haviam testemunhas demais e o peso da acusação tinha o formato de papel. Ela estendeu a nota e o telefone com as imagens. As mãos tremiam, não de prazer, mas de quem entrega uma coisa que julga necessária. Não falou alto. A voz saiu calma, surpreendentemente firme, como alguém que anuncia o que a razão já confirmou. Não é acidente, disse Lorena. Isso é uma prótese. A nota foi comprada na loja daqui. A foto está do quarto de costura. É isso. Silêncio. E depois o som de gente tentando encontrar a compostura entre a surpresa e o constrangimento. Alguém próximo apontou para o telefone e diante do rosto iluminado, a imagem da prótese sobre a máquina de costura apareceu nítida para os olhos. Não era rumor. Era registro. Vanessa tentou interromper. Gritou, chamou com a própria voz afinada de escárnio, por quem pudesse defender sua performance. Isso é armação! Gritou. Ela me chamou de palhaça, quer me derrubar. Não houve quem acreditasse de imediato em sua palavra. Havia, no entanto, queixas misturadas com curiosidade.
Um dos convidados, um homem de colarinho duro, aproximou-se para ler a nota. A loja, o item, a data. Tudo estava lá, juridicamente simples como uma conta. A verdade, quando assume o formato de papel, não precisa de muita poesia. Arthur ficou paralisado por um instante que pareceu eterno. Seus olhos encontraram Lorena, depois a nota, depois a boca de Vanessa, que se contorcia entre a raiva e o pânico. O homem que rira da perfeição daquilo que achara amor, desabou num som que não era choro e não era raiva. Era a percepção de ter sido enganado. O corpo inteiro cedeu como algo que perde lastro e não encontra chão. Ele deixou a taça escorregar até o mármore, e o tilintar fez um corte seco na atmosfera. É mentira? Perguntou Arthur, encolhendo-se dentro de si mesmo. Olhe, respondeu Lorena por puro instinto de cuidado, não de vitória. Veja a nota, veja a foto. Não há mentira nas imagens. Arthur pegou o papel como se segurasse a explicação de um crime íntimo. Leu devagar, como se cada palavra o atingisse com uma pá. O rosto ficou branco, depois mais pálido, e então a terrível cor da confissão. Vergonha. Ele não gritou contra Lorena, nem expulsou Vanessa. Olhou-a por longos segundos como se tentasse reconhecer a mulher com quem acreditara construir um futuro. A identificação não vinha. Havia somente a sensação de ter sido cúmplice no silêncio. Vanessa, vendo que o argumento factual atravessava o ar como um punhal, mudou de tática, passou do desespero ao escárnio, riu de boca aberta, um som que quis não parecer histeria, mas soou exatamente como isso. Vocês vão acreditar numa faxineira. Provocou, apontando para Lorena com a acusação infantil de quem transformou o público em seu exército. Pessoas são sensíveis. Ela pode ter plantado isso. Olhem para mim. Eu sempre fui... E a frase morreu numa tentativa de manter a compostura. A plateia, porém, havia mudado de alinhamento. Tantos sorrisos que antes floresciam para Vanessa agora se transmutavam em olhares curtos, de quem mede risco social. Alguns convidados se afastaram de forma quase automática. Uma senhora ao lado de Arthur, que meses antes elogiara o tule do vestido em uma mesa de jantar, agora murmurava para outra. Há coisas que não se fazem. A segurança contida até então como um animal domesticado, aproximou-se com cautela. Não para agredir, mas para evitar que o espetáculo virasse violência. 2 homens de terno entreaberto tentaram separar a confusão. Vanessa, sentindo a sala amontoando-se contra ela, deu uma risada amarga e tentou avançar para recuperar a narrativa. A prótese era um objeto ridículo e poderoso ao mesmo tempo. Ridículo por ser plástica, poderoso por ser a prova física do teatro que alimentara uma vida inteira de estética. Lorena, depois do primeiro instante, não se dobrou ao prazer da plateia. Não houve gesto de humilhação. Ao contrário, a moça fez um movimento natural para com Matilde, que tremia no canto da escadaria. A ajudou a sentar, pediu água, cuidou do corpo velho como se fosse o mais valioso entre os que ali respiravam. Era a lembrança viva de que a exposição não se faz para destruir pessoas, mas para reconstituir verdades. A saída de Vanessa foi um espetáculo em si. Em vez de explodir, ela tentou controlar a situação com palavras afiadas. Chamou Arthur de desalmado. Acusou Lorena de intriga. Mas já não havia quem a seguisse. O eco da mentira virou um rumor que corria em sentido contrário. Alguns convidados cochicharam entre si, outros pediram desculpas a Matilde, outros ainda fingiram estar interessadíssimos no serviço do buffet. Vanessa saiu cercada por seguranças que mais pareciam uma escolta de vergonha do que de proteção. Pelo caminho, ouviu-se um sussurro que faria diferença mais tarde. Quem precisa tanto mentir assim? Naquela noite, os biscoitos e as taças ficaram para trás. A festa terminou sem mais discursos, com gente saindo às pressas, com carros deixando o portão. O salão que horas antes fora um esforço de celebração, transformara-se num cenário de lição pública. A mentira, quando se desnuda, empalidece a multidão que antes a aplaudia. Nos dias seguintes, a notícia rolou pela cidade em conversas, em cafés, nas fachadas de elevadores. Alguém contara a história para um conhecido, que contou para outro. Não havia redes sociais narradas em prosa técnica no roteiro. Só boca a boca, o modo mais antigo e eficaz de espalhar uma desilusão. Vanessa, que até então se movia como quem habitava um padrão de imune superioridade, começou a perceber o peso das ausências, convites que não voltaram, telefonemas não atendidos, mensagens que viraram silêncio. Ela tentou resistir com o único arsenal que sabia dominar: escândalo e espetáculo. Fez entrevistas vazias para programas que buscavam a polêmica imediata. A voz, antes afiada em sarcasmo, tornou-se esgarçada em justificativas.
As mentiras que ela contava precisavam de graça para serem ouvidas, e a graça faltava. As pessoas que antes frequentavam sua mesa preferiram mesas menos incômodas. Havia nas rodas de amigos uma sensação de risco em sua presença. A dúvida transformava-se em ostracismo. Arthur, por sua vez, ficou desnorteado por semanas. Não houve um corte dramático imediatista, não porque relutasse, mas porque precisava recompor a lógica do próprio mundo. Ele andou pela casa com um olhar que era mistura de dó e fúria, não contra Lorena, mas contra si mesmo. Em sua cama havia pequenos objetos que antes o faziam sorrir. Uma camiseta com perfume de Vanessa, uma foto antiga de um jantar na praia, pingentes comprados por impulso. Todos aqueles símbolos de família perfeita se tornaram páginas de um livro que ele não queria mais ler. Um colapso veio no momento em que ele percebeu o tamanho do que havia permitido. Sentou-se no chão do escritório, cercado por contratos e cartas, e percebeu que a vida que acreditara ter era talvez uma construção de vitrines. Chorou em silêncio, mão sobre a cabeça, até que foi até a porta da sala onde Lorena trabalhava, e sem saber o que dizer, pediu para falar com ela. O encontro não foi cinematográfico. Não houve pedidos de casamento reconstruídos. Arthur apareceu simples, despido de efeitos. Trazia nos olhos a vontade de reparar. Não por orgulho, mas por humanidade. Ofereceu desculpas que soaram como alguém que enfim reconhecia a própria cegueira. Prometeu ouvir, prometeu aprender. Não pediu que fosse perdoado. Pediu permissão para mudar. Lorena escutou tudo em silêncio. Havia na sua escuta uma medida de dignidade que não se confunde com indulgência. Ela aceitou a verdade dele, mas não se colocou como objeto de consolação imediata. Pediu apenas que ele entendesse o dano que a mentira causara. A uma governanta idosa, a ela mesma, ao tecido da confiança que tantas relações verdes dependeram. Arthur ouviu e, lentamente, tomou decisões concretas que não eram grandiosas, mas foram reais. Vendeu a mansão meses depois. Não foi uma fuga dramática. Foi uma decisão de retirar-se do palco onde as fábulas eram encenadas. A venda não foi narrada como um gesto de reparação financeira direta. Foi uma escolha de mudança de vida. Ele deixou a casa, deixou a ostentação que servira de palco à mentira. Na nova vida, procurou a simplicidade que nunca aprendera. A mansão passou a ser de outra família, e o nome de Vanessa, que antes brilhara nos convites, foi lembrado com a mesma pena que se dedica a obras fracassadas. Vanessa, afastada do esplendor social, descobriu uma nova solidão. Sua fúria voltou-se para fantasmas da própria criação. A necessidade de ser vista a qualquer custo. Na ausência de plateias, restaram-lhe palavras duras, cartas não entregues, tentativas de justificar o injustificável. A cidade, que antes quis abraçá-la por aquilo que parecia uma perfeição fabricada, preferiu virar-lhe as costas. Havia algo de incômodo em sua presença. Uma mentira que exigira muita cumplicidade, e agora só encontrava espelhos. Matilde permaneceu, com seu corpo cansado e uma dignidade renovada, pelo fato de não mais precisar se encolher diante do escárnio. As pessoas que antes a ignoravam encontraram na velha senhora algo de contundente. A verdade de quem viveu e sabe o valor do respeito. A governanta recebeu desculpas públicas de alguns convidados, pequenos gestos que não apagavam as humilhações, mas que reparavam o mínimo necessário para que a vida seguisse. Para Lorena, a virada não foi uma bilheteria de aplausos. A jovem ainda carregava o peso das contas, as noites em claro cuidando de Dona Célia, as filas de remédio. No entanto, havia menos medo quando fechava a porta da casa dos outros. O trabalho continuou por um tempo, porque precisava, mas a sensação de agência havia mudado. Ela tinha provas, tinha a consciência de que fizera o certo. Alguns vizinhos e amigos próximos a Arthur, sensibilizados pela verdade, passaram a ajudar em pequenos gestos. Indicação de médicos, contatos para diminuir o valor de remédios, doações discretas que não transformavam a vida em espetáculo, mas reduziriam os apertos que apertavam as noites de Lorena. Nada de concertos mirabolantes, só humanidade em pedaços práticos. Meses mais tarde, quando os incêndios do escândalo pareciam reduzir-se a brasas mais frias, Arthur procurou Lorena novamente. Não houve pompas. Chegou com 2 caixas simples, uma com papéis que mostravam haver reorganizado suas finanças e outra com 2 ingressos de parque, daquelas antigas rodas gigantes que erguem o corpo e acham um espaço para olhar de cima. Não trouxe promessas de refundos heróicos. Trouxe um gesto quase infantil que falava de recomeço. Não espero que você... Começou ele hesitante, as palavras tropeçando no medo do que ainda devia. Eu só queria dizer que sinto muito. Se houver alguma forma de...
de reparar, eu quero saber. E também, e disse isso com a naturalidade embaraçosa de quem tenta ser simples, se você e sua mãe aceitarem, eu compraria uma cesta de mantimentos por mês. Não como alívio de culpa, mas como compromisso de ajudar de forma discreta. Lorena observou a sinceridade ofegante nos olhos dele. Não havia pressa em aceitar. Levantou-se, colocou as mãos no bolso para acertar o avental, e por um segundo pensou em tudo o que aprendera. Que a verdade é uma peça que exige preparo. Então sorriu, pequeno, cálido, e respondeu: agradeço. Podemos conversar com calma. Hoje pode começar com esses ingressos. Aceitou o convite da roda gigante não como símbolo de recomeço amoroso imediato, mas como um símbolo de liberdade. Aceitou porque era simples, porque para ela emoção e sobrevivência podiam conviver sem confusão. Queria sobretudo sentir a cidade de outro ângulo, ver o mundo sem os painéis que uma mentira ergue. No parque, as luzes eram menos cruéis que as antigas luminárias da mansão. O vento tinha o cheiro de algodão doce e ferro aquecido. Os rostos eram anônimos, e isso trouxe alívio. A roda gigante subiu devagar. No cume, o mundo abriu-se em cidade. Telhados, ruas, luzes como insetos cansados. Arthur falou pouco. Havia contrição nas palavras pequenas, e um desejo claro de reeducação. Lorena, ao seu lado, sentiu a leveza de não precisar ser heroína. O corpo da roda girava com a paciência de quem dá nova perspectiva. Dona Célia, que os aguardava com um pacote de pipocas, e o riso enfeitado por remédio e dias melhores, observou a cena com olhos que já tinham visto muitos espelhos. Quando os filhos desceram, havia algo diferente no rosto de Arthur. Menos certeza, mais tentativa. Ele ofereceu a Dona Célia uma máscara de cuidado que não era fingida, apenas atrasada. Houve conversa simples depois, promessas de apoio sem cartório, planos de consultas e visitas. Não houve cheques extravagantes. Havia, ao invés disso, um acordo de humanidade. Pequenas ajudas mensais, comprometimento em tratar Matilde com respeito público, não apenas com desculpas sussurradas. Isso importava mais que um gesto grandioso. Era a reparação na medida do cotidiano. A cidade continuou sua rotação, e Vanessa continuou a tentar encontrar um lugar onde seu nome não fosse lembrado com a mesma dureza. A antiga noiva rica virou trama de salões menores. Não foi destroçada além do humano. Sofreu o que a sociedade, quando irritada por falsidades que devoram confiança, costuma oferecer: marginalização social. Não houve justiças judiciais rápidas, nem prisões espetaculosas. Houve sim o efeito prático de quem queima a própria imagem e perde o apoio que a sustentava. Para Lorena, a vida seguiu compostamente. Pagou, aos poucos, as contas mais urgentes. Aos amigos que ajudaram, devolveu favores com trabalho honesto. Aos que a olhavam com curiosidade, respondeu com gentileza seca. Não buscou vitórias nas gargalhadas alheias. Preferiu os passos regulares da reconstrução. Ela e sua mãe compraram uma nova máquina de costura para garantir algum trabalho extra. Dona Célia aprendeu a tricotar chinelos que vendia em feirinhas aos sábados. A dignidade da casa recosturou-se com pequenas linhas amarelas, fortes o bastante para não rasgar com facilidade. A história ficou conhecida por um tempo nas mesas. Alguns ainda contavam a cena da prótese que rolou pela escadaria como quem repete um conto antigo. Havia, entretanto, um cuidado novo. Nas conversas, o foco deslocava-se da escandalosa vaidade para a humilhação que a alimentara. As pessoas começaram a falar menos sobre como a noiva fora ridicularizada e mais sobre como a verdade viera à tona por meio simples. Um papel, uma foto, coragem discreta. Muita gente aprendeu que a justiça, às vezes, age em praça pública sem precisar de julgamentos formais. Outras vezes, aprende-se que o verdadeiro conserto vem de mudanças cotidianas, não apenas de castigos. Os meses se tornaram uma costura ainda. Arthur, que havia vendido a casa, mudou-se para um apartamento menor. Trilhou uma rotina menos centrada na aparência e mais na escuta. Passou a visitar Matilde com flores modestas, a telefonar para Dona Célia com frequência, a aprender a cozinhar receitas que não compunham postagens. Sua transformação foi lenta e cheia de tropeços, mas foi real. Lorena percebeu mudanças não por um grande gesto, mas por pequenas ações, como quando ele ajudou a carregar sacolas na feira, ou quando deixou um envelope simples com remédio na porta de sua mãe sem comentar. A própria Vanessa, por sua vez, transformou-se em figura de estudo. Alguns, com compaixão, disseram que era a pública tragédia de alguém presa ao desejo de ser o que não era. Outros, com dureza, disseram que a sociedade havia sido culpada por permitir tantos palcos para mentiras como aquela. A verdade que agora rodopiava como um vento de pedras pequenas serviu de lição.
A potência de quem controla imagens é grande, mas maior, às vezes, é a resistência de pequenas mãos que seguram papéis e sentem o peso da honestidade. No fim, aquilo que restou foi simples visão. Lorena sentia-se mais inteira. Havia uma vitória que não era de aparências, mas de integridade. Não ganhou fama, não buscou recompensas. Ganhou sim a capacidade de dormir com menos medo e um pouco mais de orgulho. Sua coragem não foi gritada nos jornais. Foi sustentada nas coisas cotidianas, na comida dada à mãe, na carteira paga no fim do mês, no respeito recebido por Matilde. No último dia do epílogo, quando o parque os levou para uma tarde de sol brando, Lorena olhou para Arthur e disse algo que parecia não querer esconder mais nem fingir nada. Nem tudo se reconstrói com prata. Às vezes precisa de tempo e de presença. Arthur assentiu. Não prometeu milagres. Prometeu presença. E isso para Lorena foi o suficiente. Ela saiu dali com a pipoca na mão, o sorriso leve e a sensação de que a verdade, por mais plástica que fosse a mentira, quando atirada ao chão, abre espaço para que brote algo real. Nos olhos de Dona Célia havia uma calma que dias de febre não tiraram mais. Matilde, quando a viu passar, sorriu com a sabedoria seca dos que viveram humilhações e ainda conseguem manter a boca para o riso. A reação chocante da noiva rica, o pânico, o escárnio, a queda, ficara impressa na memória das pessoas como um arquétipo de como a mentira se desmonta. Mas o que permaneceu, no íntimo de quem acompanhou de perto, foi algo diferente. A demonstração de que expor a falsidade não precisa ser bruta para ser eficaz. Que a força de uma pessoa se mede também pelo cuidado que tem ao revelar a verdade. E que recomeços dignos nascem da humildade, não do espetáculo vindicado pelo ódio. No fim, a cidade seguiu adiante. A mansão mudou de nome e alguns objetos foram leiloados. Vanessa procurou refúgios menores. Arthur aprendeu a ouvir. Matilde recebeu cafés e conversas. Dona Célia recebeu uma máquina de costura nova, finalmente, e sorriu com a economia das pequenas coisas. Lorena plantou uma hortinha no pequeno quintal da casa nova que alugara. As alfaces cresceram, verdes e reais. Se você ficou até aqui, pense. Perdão e justiça nem sempre têm a mesma forma. Às vezes, a verdade pública corrige o erro. Às vezes, o recomeço provém da humildade de quem errou. E você perdoaria alguém que te enganou assim? Comente perdoaria ou nunca. Se quiser ouvir mais histórias como esta, volte para a próxima narrativa.